Somos Marcos Feller, no Rio de Janeiro, e Valdemar Kertzmann, em São Paulo. Coordenamos o projeto de aliado Quer Ele Eduque para o Brasil e Portugal. O Quer Ele Eduque é uma ONG israelense que oferece benefícios adicionais para quem tem a LA aprovada pela agência judaica. Está pensando em fazer aliar? Entre em contato conosco pelo Facebook ou Instagram. Na conversa de hoje, chamamos a Thaís Torres para nos explicar um pouco mais como funciona aliar com pets. Já fizemos diversos outros vídeos com outros temas. Entre no nosso canal no YouTube e no Facebook, estão todos lá. Vejam os temas de seu interesse e assistam quantas vezes quiser. Um bom café para vocês. Oi, Thaís, tudo bem? Como você está? Oi, Olá, Thaís. tudo bem? Estou muito bem, e vocês? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bom, vamos lá, vamos começar com as perguntas. Por favor, primeiro, se apresente, fala um pouquinho de você, sua formação, o que você faz, conversa um pouco para nós. Perfeito. Meu nome é Thaís Torres, eu sou médica veterinária, sou formada há 3 anos, mas trabalho com veterinária desde 2010. E em 2014 eu comecei como estagiária a fazer os processos de viagem para um ex-chefe meu, e foi quando eu me apaixonei pela área que hoje não existe uma especialização, mas como eu me aprofundei muito no assunto, está se tornando cada dia mais abrangente pelos clientes, né? Então, hoje eu estou praticamente me especializando com experiência em mandar animais do Brasil para o resto do mundo, né? Essa assessoria, ela acaba ajudando e evitando que, quando a pessoa chegue lá, né, mediante o aeroporto, para realizar um sonho, realizar uma viagem, ela volte para trás por falta de informação, porque são poucos os profissionais que conseguem passar tudo que é necessário para a pessoa viajar com segurança com seu pet, né? Hoje eu atendo principalmente São Paulo, mas devido à situação que a gente teve do Covid-19, mudou muita coisa nos órgãos que fazem, que emitem as documentações, e possibilitou hoje que a gente envie via e-mail tudo o que é necessário para que esse animal possa viajar. Então, eu consigo prestar essa assessoria para o Brasil inteiro. Claro, auxiliando, fazendo toda a assessoria, e dentro das coisas que são presenciais, eu acompanho os veterinários responsáveis da cidade, da pessoa, para que eles façam corretamente os processos presenciais. Vacinação, microchipagem, sorologia, tudo que precisa do contato direto com o animal. Mas é muito possível e acaba ajudando muita gente aí, né? Então, acho que é isso. Não, principalmente em tempo de Covid, acho que a documentação aumentou também, não aumentou? O pessoal no começo parou bastante por conta de que fechou tudo, mas assim que começou a flexibilizar, explodiu, porque devido a muitas dificuldades, todo mundo resolveu tentar mudar de vida, então ressignificou muita coisa para muita gente, né? Então, acabou que muita gente quis mudar de vida e todo mundo leva o pet, assim como leva um membro da família. Claro. Então, aumentou demais a demanda, né? E aí eles tiveram que se adaptar, tanto que hoje a gente já tem muitos processos de outros países que são feitos em plataformas online mesmo. A gente nem precisa ir lá retirar pessoalmente, não precisa fazer nada. Você preenche tudo online, imprime por QR Code e tudo, e não precisa ter toda a trabalheira de ir até o local. A gente espera que eles façam isso até daqui 2 anos para todos os países, mas ainda está em andamento. Mas já melhorou bastante, já... Antes tinha que ir no aeroporto umas 4 vezes, pelo menos, para tirar um documento. Bem burocrático. Bom, em linhas gerais, quais são as regras para levar um pet para Israel? Basicamente, para entrar em Israel, eles solicitam o CVI, que é um documento como se fosse um atestado, vacina de raiva, tá? Eu normalmente nunca enviei 100, então, da minha parte, com a minha experiência, eu sempre exijo que o cliente faça as básicas também, que é a V10 para cães, V4 ou V5 para gatos, tá? Para não ir desprotegido, porque nem todos têm essa consciência na rotina do animal, então
vai com o protocolo completo, não mando 100 para não correr o risco de ser barrado, porque a Vigiagro, ela resume muito no site ou na própria Ministério da Agricultura de Israel, mas no fim, às vezes tem detalhes que se a gente não respeitar sem ser que está escrito lá, pode evitar que o animal viaje, tá? A gente precisa fazer isso, precisa microchipar, né? A gente precisa fazer um microchip subcutâneo. Esse microchip ele tem que ser feito junto com a vacina de raiva e precisa, no finalzinho, depois da emissão do atestado de saúde, precisa avisar a Tel Aviv a ida desse animal com o tutor também. Então, basicamente, são esses os passos. As vacinas, microchipagem, precisa de uma sorologia de raiva também. Então, além da vacina de corpos, que esse animal ele está com uma imunidade adequada para a raiva, para poder entrar no país, porque a gente é um país visto lá de fora como um país de risco de raiva. Então, a gente não erradicou a doença ainda, eles pedem essa confirmação para saber se o animal realmente está protegido. E aí, através de uma coleta de sangue, a gente envia para os laboratórios autorizados, que estão disponíveis, né? É possível também no Brasil inteiro fazer esse exame. Enviado o exame, vem um laudo e a gente consegue, através da emissão desse laudo, comprovar que ele tem os anticorpos e emitir todo o restante da documentação, tá? Então, só resumindo passo a passo. Vacina, chip, sorologia, atestado de saúde e, no final, o aviso. A gente precisa de tudo isso para poder enviar com segurança, não ter problema nenhum aí na hora de viajar. E quanto tempo, mais ou menos, demora esse processo? Do zero, o processo ele vai durar de 40 a 60 dias no mínimo, tá? Por conta dos intervalos, vacina, tem que esperar um pouco para tirar sangue, tem o processo aí de agendamento de documento, eu faço uma visita na casa da pessoa porque precisa ser avaliado o animal ou por mim ou por outro veterinário responsável para emitir o documento. Então, para fazer esse passo a passo, pelo menos 40, 60 dias antes a pessoa tem que estar já fazendo para poder viajar. Mas o ideal, quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. Dá para fazer até 6 meses antes, 5 meses antes de começar o processo, porque aí vai com bastante tranquilidade. E só entrando nessa pergunta, tem prazo de validade esse tipo de solicitação, de sorologia? Ele vale por algum tempo, esses documentos? Perfeito. Feito o exame de raiva e dando anticorpos suficientes, a gente, por enquanto, né, porque podem mudar, a qualquer momento pode mudar as regras, porque a gente está lidando como se fosse regra de visto, de importação de humano também, né? Então, o Ministério da Agricultura de Israel, ele demanda essas regras e a qualquer momento ele pode enviar para a gente um e-mail e falar, mudou. Mas até o presente momento que a gente está fazendo esse vídeo, a gente tem uma validade vitalícia da sorologia de raiva, desde que se respeite os reforços anuais da vacina de raiva. Então, não pode ter um dia de atraso na vacinação. Teve um dia de atraso, a gente perde a confiabilidade do exame e precisa ser refeito. Tá? Mas, estando em dia a vacinação, ele pode ser usado, você fez hoje, não deu certo sua viagem, daqui 2 anos, se você manter a vacina em dia, você pode usar o mesmo exame de raiva. Entendi. O que é CVI? O CVI ele é um documento emitido pelos órgãos governamentais, né? Ele vai um atestado de saúde do veterinário e mais alguns formulários, em torno de 4 ou 5 formulários que são emitidos pelo veterinário também, assinados pelo tutor. A gente envia para a Vigiagro, ela analisa tudo, vacina, sorologia, e emite um documento oficial para a gente, falando que esse animal pode viajar. É como se fosse um atestado de saúde, só que eles têm outro nome, chama CVI, porque é Certificado de Viagem Internacional. Com ele, em mãos, mais todos os outros documentos, ele não substitui os documentos, então sempre está tudo junto. Lá na hora do check-in no aeroporto, é ele que vocês vão apresentar. A gente faz a emissão bem próximo da viagem. Em geral, 10 dias antes da viagem, a gente está emitindo esse documento final. Ele é o penúltimo passo que a gente vai fazer aí com os animais para eles poderem viajar. Legal. Bom, falando agora um pouco da viagem em si, quais os tipos de caixa de transporte que é o ideal para o pet viajar?
Certo, isso vai depender muito do tamanho do pet, né? Se o animal ele vai, e também da decisão do tutor em relação a como que ele vai viajar, o que vai ser mais confortável. Para os pequenos animais que vão na cabine, cães e pequenos e gatos, as companhias aéreas elas exigem, tem medidas específicas por conta de que essa caixa ela vai embaixo do banco da frente, né? Ela obrigatoriamente ela tem que ir embaixo do banco da frente. Então, cada companhia aérea, dependendo da companhia aérea que a pessoa for usar para o animal, a gente vai ter uma variação pequena, mas tem tamanhos sempre estabilizados pela companhia aérea, só sempre pesquisar no site certinho. Ela é flexível, é uma bolsinha, tem que ser bem ventilada e o animal ele tem que estar confortável lá dentro, conseguir se movimentar. Agora, para os animais que vão no bagageiro, no porão, ela tem algumas especificações que precisam ser seguidas, que ela tem que ser rígida, tem que ter uma trava de pressão, não pode ser aquela que vai lá para o pet shop, para a clínica, ou que vai para o banho e tosa, tem que ser um material bem mais firme, a trava tem que ser de pressão para não ser aberta, não pode ter rodinha e tem que ser bem ventilada. E o animal tem que conseguir se movimentar lá dentro também. Então, basicamente, essas são as exigências, mas sempre vai variar tamanho de acordo com o porte do animal, a gente tem médio, grande, gigante, então isso sempre vai mudando de acordo com o tamanho do animal e de acordo com a companhia aérea também. Esse negócio de dar calmante para o pet, para ele ir dormindo, isso é normal? Eles fazem isso? Ou o próprio veterinário faz? Não, a gente não pode fazer lá nos sites das companhias aéreas, já é possível, já ter, o tutor ele já tem acesso de que eles já avisam que é terminantemente proibido sedar o animal para fazer uma viagem. O que eu costumo indicar nas minhas assessorias é adaptar o animal o quanto antes à sua caixa de transporte. Então, efetuar a compra com antecedência, já acostumar o seu animal lá dentro para ele entender que aquilo é um ambiente familiar, que é uma coisa que ele vai ficar lá dentro por um tempo. Então, eu vou orientando o cliente para fazer toda a adaptação antes da viagem, para que ele possa, no dia da viagem, nem ter a necessidade de usar nenhum tipo de sedativo, tranquilizante, ansiolítico, porque isso pode levar o animal a variações neurológicas ou de pressão, e a própria companhia aérea proíbe também. Então, feito, eles não podem, a pessoa não vai poder responsabilizar ninguém se o animal vir a ter uma crise respiratória ou vir a óbito por conta de erro de dosagem ou pressão errada, qualquer alteração de saúde que ele tiver durante o voo. Então, é proibido e não é indicado, eu também não indico para os clientes fazerem. É acostumar o animal que estiver com você na cabine, você acalma ele, e o animal que vai embaixo também tentar adaptar ao máximo para que ele não precise. Como é que fica a alimentação do pet nesse sistema? Ou lá na cabine é mais fácil, porque o tutor está ali com ele. Mas no bagageiro, se deixa comida, não coloca? Como funciona? A alimentação, até para os que vão na cabine, eu sempre indico fazer uma alimentação mais leve 1 hora antes de sair de casa, porque tem animal que enjoa bastante, né? Inclusive, em relação à medicação, vou abrir um detalhe que a única medicação que ele vai possivelmente usar é para os animais que têm muito enjoo no carro, que acontece, a gente prescreve, né, uma medicação para eles não enjoarem, e ela dura 24 horas e funciona super bem. Então, faz essa medicação para o enjoo, para os que enjoam, faz uma alimentação mais leve, sachê, uma dieta caseira, para não ficar com a barriga cheia e vomitar também por conta da turbulência do voo, é algo que eles não estão acostumados. Faz leve 1 hora antes, chegando lá, principalmente os cães, né, passear para poder fazer o esvaziamento intestinal, e depois pôs na caixinha, eles ficam tranquilamente aí 12, 13 horas lá dentro. Pode colocar, as caixinhas, elas têm uns adaptadores onde você coloca água e comida. Mas, em geral, eu nunca vi nenhum cliente me falar que o animal comeu durante o voo, porque eles ficam muito tensos. Então, eles fazem jejum espontâneo. Eu já tive uma das primeiras que eu enviei para Israel, a gatinha ficou 26 horas em plano de transporte, contando de casa até a chegada no apartamento em Israel, e até lá ela não fez cocô, não fez xixi, não comeu, só bebeu água.
E assim, fez a conexão, tudo. Existem alguns tutores que me contam que eles conseguem fazer a alimentação do animal nas conexões, conseguem ver o animal e tudo, mas existem outros que ou não preferem pela agitação, ou também, dependendo de onde eles estão fazendo a conexão, eles não permitem. Então, isso tudo vai variar com as regras do aeroporto da conexão. Se ele vai ser na Alemanha, se ele vai ser na África. E também o tempo, né? Às vezes a conexão é curta, nem dá tempo de... Sim, não dá tempo de você tirar, porque aí depois você tem que devolver, lacrar a caixa novamente. Então, se for um tempo curto, principalmente, eu falo para o cliente, não compensa mexer com o animal, deixa, porque um voo aí de até 20 horas, se ele ficar sem comer, sem beber, ele fazendo tudo isso 1 hora antes de sair de casa, ele não passa mal, né? Salvo as exceções que a gente tem animais aí que vão ter alguma prescrição específica, um diabético ou um animal que faz medicação contínua, aí isso já foge um pouquinho do geral, tem que ser acompanhado com mais cautela com o veterinário responsável. Mas o restante tranquilamente fica sem isso. Como é que é a definição se o pet vai na cabine ou no bagageiro? Porque eu já vi passageiros viajando com um gato pequeno e mandou para o bagageiro. É normal? Ele escolhe onde quer ir? Ele pode escolher, desde que, em geral, os pequenos, eles têm que ter pelo menos 2,5 kg para poder ir lá embaixo, por conta, né, de ser muito leve também. A gente tem os dois lados. Até 7, a margem mínima até 7 quilos, com a bolsa transporte, que pesa em torno de umas 800 gramas a 1,2 kg, você consegue transportar o animal na parte de cima. E principalmente os que têm o focinho achatado, que a gente fala que são os braquicefálicos, tá? Então, os braquicefálicos também até 1,5 kg, até 7 quilos com a caixinha, eles são obrigados a ir na parte de cima, tá? Se eu tiver um salsichinha, um cão menor, que tenha 6 quilos e quiser enviá-lo embaixo, é possível, mas ele pode ir em cima. Então, aí, nesse momento, o tutor escolhe. Agora, todos que ultrapassam esse peso, eles são obrigados a ir embaixo. Eles não podem ir na parte de cima. Nem sendo, a gente não tem mais modalidade de animais de apoio emocional com voos para Israel, então, a não ser que ele seja um cão-guia, que já entre em outra história, ele vai na parte de baixo para poder, porque ele não cabe embaixo do banco da frente, que é onde é a regra, e também a gente tem até cães agitados que não teria nem como ele ficar no corredor, não tem um espaço físico que permite isso, então aí ele obrigatoriamente tem que ir na parte de baixo. Aí vem uma questão que muitos levantam, que é eu tenho um bulldog do focinho achatado e ele tem 10 quilos. Aí a gente tem que optar pela Via Cargo, tá? A gente tem a Lufthansa, que é uma das maiores especialistas da Via Cargo, e aí a gente vai orientando o cliente, dá todas as possibilidades, faz o processo para que o animal vá num avião específico de carga, onde ele vai ser monitorado, porque quem tem focinho achatado não ventila bem. Então, eles não podem ficar no bagageiro sozinhos por conta desse desvio respiratório que eles já têm naturalmente. Então, se ele for braquicefálico, tem mais de 12 quilos, de 10 quilos, de 7, assim, então tem que ir via cargo, não tem outra opção. Não existe nenhuma companhia aérea que abra exceção. Se chegar lá, vai voltar para trás, vai ter que fazer a documentação da via cargo. Agora, o restante das raças, em geral, eles podem ir embaixo quando maiores que 7 quilos com a caixinha. Tá bom? Os gatos, eles gostam muito de levar embaixo, eu atendi com alguns, porque gato não gosta de barulho, cheiro, então lá em cima com o tutor, às vezes acho que está mais calmo, mas ele fica muito agitado com toda aquela barulheira, estressado, e lá no porão ele está isolado de todo o estímulo sonoro, criança chorando, gente falando, muito cheiro diferente, e ele tem a climatização e um espaço específico para transporte de carga viva, que é para os animais. Então, ele estando lá embaixo, às vezes é melhor, porque ele fica menos estressado, está ali quietinho, e não assusta, e vai super tranquilo. Alguns tutores relatam que é melhor levar gato embaixo do que em cima, eles se sentiram mais à vontade. Deve ser. Eu já ouvi também. Voltando para a parte da estrutura, né, de documentação, etc. Você falou de microchipagem. Tem um microchip específico ou pode ser qualquer tipo de microchip? Boa. O chip, ele precisa ser específico. Existe uma norma que é dentro da ISO 11784-785, que o pessoal acha essa informação lá na própria
no próprio certificado que os veterinários que microchiparam o seu animal vão te entregar. Então, dentro disso, tem que seguir isso porque é um padrão universal. Ele tendo esse chip, não só para Israel, para qualquer lugar do mundo, ele viaja. Agora, se a pessoa não tem um certificado, não sabe qual foi o tipo de chip que foi aplicado, normalmente a gente precisa ou fazer uma leitura para confirmar ou refazer esse chip. É possível também, feito a leitura, bateu com o padrão, porque existe uma maquininha que eu uso para saber se está dentro da frequência correta. Se eu fiz a leitura e leu, aí ele realmente respeita as normas, eu reemito um certificado, caso o cliente não tenha. Mas se ele não fizer a leitura, a gente não achar o chip, o animal tem que fazer novamente dentro das normas, e lembrando sempre que tem que ser junto com a vacina de raiva, senão tem que refazer vacina também. Entendi. Bom, vamos dizer que não deu tempo, a pessoa teve que ir, deixou o pet aqui. Como é que faz para levar o pet sozinho para Israel depois? É possível? Sim, é possível. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque não dá para fazer assim. O pessoal, a maioria vem com a ideia para mim: olha, eu posso embarcar ele como uma mala e chegando lá eu retiro? Não dá para ser assim. Existe, né, as empresas aduaneiras que são responsáveis por esse embarque desacompanhado. Então, é feito toda uma procuração, a gente contrata a empresa junto com a minha assessoria. Eu faço toda a documentação, direciono essa documentação para a empresa aduaneira responsável e ela faz a logística do transporte, tá? Então, no finalzinho ali muda um pouquinho o import permit, as autorizações, mas até o CVI que a gente vai emitir lá segue a mesma coisa. O que muda é que você vai contratar uma empresa para se responsabilizar pelo transporte do seu animal. Ela não pode chegar lá no aeroporto, despachar o animal e ele depois retirar lá em Israel. Tem que ter um responsável por esse animal. Então, em geral, dá para a gente fazer sim. Tem um custo um pouco maior do que ir com alguém conhecido, um parente, mas é possível. Já fiz para Israel, principalmente porque era um cachorro do focinho achatado, então ele tinha que ir de qualquer jeito via cargo. Mas a tutora já estava em Israel, então se o tutor está aí, precisa levar um animal daqui do Brasil, é só entrar em contato com o veterinário que a gente consegue possibilitar certinho a ida dele até Israel sem problema nenhum. Tá, mas só para passar assim por cima para o pessoal, é umas 10 vezes mais caro, ou mais, não é isso? Olha, chega a ser umas 3 vezes mais caro do que 3 vezes mais caro. porque, pelo menos. Isso tudo depende do peso do animal. Normalmente, os animais mais pesados, eles acabam, e maiores, acabam tendo um custo maior. Eles costumam fazer de acordo com o porte ou o peso do animal. Vai variar de empresa para empresa, mas sempre a gente trabalha aí com, sei, pelo menos 3, 4 opções, e aí vai tentando conversar e ver o que é mais viável para o cliente. Mas não tem como fugir, acaba sendo mais caro do que o transporte com o tutor, porque o tutor ele vai transportar o animal, ele só paga uma taxa a mais na hora de comprar passagem. Já o animal que vai via cargo, ele paga toda a logística do transporte do animal, né? Ele é um transporte diferente, específico, é um avião diferente, não é que ele paga para você acompanhar e ele vai lá no avião comercial normal que a gente usa. Não, existem as embarcações específicas que fazem esse cargo de animais. E toda uma equipe por trás também, né, que faz todo o acompanhamento, avaliação, existe tudo isso. Eles buscam em casa o animal, tá lá com a minha tia, vai na casa da tia buscar, pega todos os documentos, então dá para fazer toda essa parte. Mas acaba tendo um custo um pouco mais alto, porque tem toda uma equipe por trás e também a logística é totalmente diferenciada do que levar um animal com outra pessoa que está indo para Israel. Com certeza. Nossa, bastante coisa. Então, como eu sempre falo, pode falar. Existe a possibilidade também, né? Agora, devido ao Covid, está sendo pouco, mas normalmente pode acontecer, eu abro para os meus clientes a possibilidade. Eu achei muito caro e via cargo, meu animal ele pode ir na cabine, eu quero que ele vá na cabine. Você vai com o meu animal até Israel para mim e eu te pago passagem, assessoria, honorários? Também existe essa possibilidade. Ou pessoas conhecidas que você vai pagar para elas irem e depois voltarem, faz um bate-volta mesmo. Ou o próprio veterinário, no caso, como eu
trabalho muito com isso, eu abro a possibilidade para os clientes também. Se quiser que eu vá levar o animal, eu vou até lá, faço, entrego o animal e volto. Em alguns casos, acaba compensando, ou psicologicamente, porque a pessoa se sente mais segura de ter alguém fisicamente acompanhando, ou porque se você colocar o preço de passagem no horário do veterinário ou da pessoa que você vai contratar para fazer isso, acaba saindo um pouquinho mais barato, ou quase a mesma coisa, né? Vai depender da época, digamos assim, porque varia bastante em relação à passagem, né? Passagem não tem jeito, varia bastante. Com certeza. Às vezes, divide em meses e tal, às vezes vale a pena. É uma questão de matemática, colocar no papel, ver todos os custos, prós, contra, e tomar a decisão caso aconteça, né? É bom saber que existem todas as possibilidades. Sim. E aí na hora decidir o que vai ser melhor. Maravilha. Bastante coisa, legal. Obrigado mesmo, Thaís. A gente sempre fala para as pessoas, quando falam para a gente que está levando pet, a gente sempre fala para pegar um profissional, pegar alguém para dar esse tipo de assessoria, né? Porque imagina, você está mudando de vida, você já fechou tua casa inteira, não tem nem mais para onde voltar, e às vezes não embarca e tem que ir para um hotel porque está faltando um documento X, né? Pode ter uma dor de cabeça aí muito grande. Então, a gente sempre recomenda pegar um profissional de confiança, e eu vou deixar também o contato da Thaís aqui para todo mundo, para quem não tenha, né, ou quem não tem alguém de confiança, ou queira fazer alguma cotação, alguma coisa assim. Ela já falou que atende, né, todo o país. E é só pedir, a gente vai divulgar o contato, e mais para frente, se precisar, é só pedir para a gente que a gente vai ter o maior prazer de divulgar, tá bom? É isso aí, Thaís. Quer se despedir do pessoal, falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso, só reforçando a importância, porque voltar lá do aeroporto, já peguei muita gente voltando lá de última hora, né? Já aconteceu nos meus acompanhamentos, e não é sempre que o pessoal dá sorte lá de ter alguém bonzinho que vai orientar, né? Se fica perdido. Então, é importante ter o profissional por trás, porque muitas vezes o nosso barato sai caro, né? E falta de orientação, infelizmente, acaba acontecendo em muitos casos. Então, estou à disposição de todos. O que precisarem, podem me procurar. Tendo mais dúvidas, a gente esclarece, é só entrar em contato. Muito obrigada e espero ajudar muitos pets para ninguém ficar para trás. É isso aí. Obrigado, Thaís. Muito então, obrigado. Tá, muito boa a sua explicação. Acho que tem gente que, de repente, vai precisar de mais nada. Só o que você falou já vai ajudar ele, mas é sempre bom, como o Valdemar falou, tem que ter, porque a gente, às vezes, falta um pequeno detalhe que você falou 3 vezes, mas a pessoa achou que era um detalhe e não precisava. Então, na verdade, é isso, né? São protocolos. A gente explica para a pessoa ter uma ideia de como funciona, se organizar, mas infelizmente tem coisa que vai ser o profissional que vai orientar corretamente e vai fazer. Se arriscar a preencher os formulários sozinhos e fazer o processo passo a passo, é bem complicado. E, no fundo, vai precisar de um veterinário, porque não faz seu atestado sem ele, né? Então, é um risco você contactar, de repente, alguém que não está na área para emitir o atestado, porque lá na hora, por um detalhe, eu já tive problema com Portugal por causa de uma caneta azul. Uma assinatura azul, que eles queriam azul e não estava aparecendo azul. Então, assim, são detalhes que só o profissional que está no dia a dia lidando com a burocracia da Vigiagro, os processos, vai conseguir ajudar e esclarecer, né? Porque não é uma coisa que a gente vai no consultório e consegue informação, né? É quase uma especialização, né? Então, o pessoal precisa estar com muita segurança na informação, porque eu falo que eu lido com sonhos, né? Imagina a frustração da pessoa, putz, eu dei toda a assessoria, a pessoa chega lá e não tem nem para quem pedir socorro. Então, ter alguém acompanhando para quem correr, para quem falar, olha, Thaís, deu errado, falaram isso, tá certo, não tá? Ter alguém por trás é uma segurança que não tem preço. Os meus clientes podem dizer, a pessoa que já passou comigo pode dizer que realmente você conseguir viajar tranquilo, ainda mais levando o pet, que é um filho para a gente, não tem preço. E para mim, a felicidade deles quando chega lá, que deu tudo certo, é muito gratificante. Não, e é óbvio, porque a gente passou aqui essa entrevista inteira falando documentos e procedimentos, etc.
Mas sempre lembrando também que por trás de tudo isso está a saúde do pet, está o bem-estar dele, para fazer uma viagem confortável também, que não tenha problemas. Então, todos esses detalhes também é pensando muito na saúde, né, do pet, para que dê tudo certo. Isso, a gente minimiza risco, minimiza estresse para ele, para o tutor, então acaba sendo muito mais fácil quando a gente está orientado corretamente, né? É isso aí. Legal. Com certeza. Obrigado. E Obrigado, é isso aí. de novo. Até o próximo Café com o Kelly, pessoal. Nada. Tchau, Até tchau. mais.